Paz do Senhor, meus queridos, graça e paz da parte de Cristo. Chegamos aqui em mais um vídeo para a honra e glória do nome do Senhor. Se você chegou aqui neste vídeo, ainda não é inscrito, eu te convido, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe seu comentário, vamos crescer juntos para a honra e glória do nome do Senhor. Estamos estudando o livro de Mateus, chegamos já no capítulo de número 24, e no capítulo número 24 é conhecido como Jesus anuncia, a grande destruição de Jerusalém, também o fim do mundo, o fim dos tempos, quando vai falar da grande tribulação, vai falar do amor se esfriar. E aqui não vamos fazer como nós temos feito nos vídeos anteriores. Nós temos lá desde o capítulo número 1 até o capítulo 23. Se você ainda não assistiu, eu te convido, vai lá, assista, deixe o seu comentário e vamos aqui crescer para a honra e glória do nome do Senhor. O capítulo 24, ele é muito conhecido porque Jesus vai começar a orientar tantos discípulos na sua época, vai falar de Jerusalém, vai falar sobre a grande tribulação. Eu quero aqui reservar somente alguns versículos, para que esse vídeo também não fique muito grande, mas que nos chama a atenção. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ou seja, conhecemos o templo de Salomão, o templo de Jerusalém, era muito desejado por todos os religiosos da época. E Jesus vai citar uma palavra que para eles parecia como um escândalo, mas Jesus estava dizendo sobre a sua morte e ressurreição, que ele era maior do que o templo. Ele vai dizer: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava falando de 70 anos depois, quando haveria aquela destruição de Jerusalém. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos quando serão estas coisas que nos sinais havemos da tua vinda e do fim do mundo. Jesus está voltando. E ele vai dizer, Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Nós temos visto aí falsos profetas para todos os lados. Nós temos visto pessoas dizendo coisas que não deveriam. E sabemos que estamos perto dos últimos dias. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá peste e terremotos em muitos lugares. Mas todas essas coisas é o princípio das dores. Sabemos que estamos passando por esse momento e necessitamos nos achegar mais ao Senhor. Então, vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, odiar-vos serão de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão uns aos outros, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Vivemos em um tempo onde o amor tem se esfriado. Não somente dentro do meio evangélico, mas fora da igreja, o amor da humanidade tem se esfriado. Jesus está voltando. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Bom, o capítulo 24 de Mateus, ele trata exatamente disto. Da vinda de Cristo, do fim dos tempos. Nós sabemos que Jesus ele está chegando, que Jesus está se aproximando. Nós como cristãos necessitamos estarmos preparados. Precisamos continuar pregando que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus leva para o céu. O amor de muito tem se esfriado. Mas Jesus vai dizer no verso 3, aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós precisamos perseverar. Precisamos ter o capítulo 24 de Mateus em nossa vida, porque virá tribulações, virá luta, falso profeta, e ninguém vos engana. Do verso de número 36 em diante até o 41, ele vai começar a dizer: mas naquele dia e hora ninguém sabe. Jesus falava isso enquanto estava como homem na terra. Claro que hoje ele, assentado à destra de Deus Pai, ele sabe o momento em que ele vai vir para buscar a igreja. Ele sabe o momento que o Pai vai dar a ordem a ele. Mas quando estava aqui na terra, ele como ser humano não sabia a hora que viria. E ele vai dizer:
nem os anjos dos céus, nem unicamente meu Pai. Como foi nos dias de Noé, Jesus dá uma orientação sobre o arrebatamento da igreja. Como nos dias de Noé, casava-se, dava em casamento, portanto, assim como nos dias de Noé, veio o dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam em casamento, e entrou Noé na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Não perceberam. A igreja precisa perceber que Jesus está voltando, que Jesus está chegando. E nós precisamos pregar ainda mais o Senhor. Nós precisamos nos aproximar mais de Deus. Nos aproximar através da oração, através do louvor, através da comunhão com a igreja. O cristão precisa ter comunhão com Cristo, ter comunhão na igreja que ele congrega. Nós precisamos ter comunhão uns com os outros, porque Jesus está voltando. A grande mensagem do capítulo 24 é: Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Vai dizer, como naquele tempo, casava-se, dava em casamento, e então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Falando a respeito do arrebatamento, muitas das vezes um será levado, o outro deixado. E a pior coisa no arrebatamento será deixado para trás, ficar para trás. Nós precisamos nos colocar diante de Deus e colocar nossa vida no altar, consertar o altar, ter intimidade com o Senhor. O capítulo 24 nos chama a atenção. Verso de número 42 ao 51 vai falar exatamente a mesma coisa. Vigiais, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o Senhor. Porque se o pai de família soubesse a hora que o ladrão viesse, ele ficava preparado. E a igreja precisa se preparar. Nós estamos esperando o terceiro arrebatamento da Bíblia. O terceiro arrebatamento da Bíblia? Sim, porque o primeiro aconteceu em Gênesis capítulo de número 5, verso de número 23 ao 25, que vai contar a história de Enoque, que estava com Deus, andava com Deus até um dia que Deus o tomou para si. Assim a igreja está com Deus, anda com Deus até o dia que Deus o tomará para si, e não mais se verá a igreja de Cristo, aqueles servos fiéis, aqueles que proclamam Jesus, seja na luta, seja na dor, mas continua falando que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. O segundo nós vemos em 2 Reis, capítulo número 2, verso número 11, estava Elias andando com Eliseu. Elias olha para Eliseu e fala assim: peço que você quer antes que eu seja tomado, antes que eu seja arrebatado. Eliseu vai pedir unção dobrada. E diz o texto que os dois estavam caminhando junto, e veio um rodamuim com fogos e cavalos de fogos e levaram Elias ao céu. Jesus, nós passamos aqui por Mateus capítulo 17, no Monte da Transfiguração. Jesus estava lá, apareceu Moisés, a ele apareceu também Elias, não sei o que eles conversavam, mas Jesus estava falando a respeito do arrebatamento com Elias. Aleluias, e agora falta o terceiro arrebatamento. Qual será? Da igreja. A igreja será arrebatada. Jesus está voltando. O texto vai dizer que ele vai voltar. Quem, pois, o servo fiel, prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento ao tempo. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor achar servindo. Sirva ao Senhor, faça a obra de Deus, e eu tenho certeza que Deus ele vai lhe recompensar, Deus vai lhe abençoar. Então todo o capítulo de número 24 é exatamente Jesus falando sobre a sua vinda, o final dos tempos, e nós estamos vivendo os finais dos tempos. Volte para a casa do Senhor, volte para a presença de Deus, fique firme com Ele, é Ele que vai te fortalecer, é Ele que vai te abençoar. Na casa de Deus há muita morada, e eu tenho certeza que Deus tem falado contigo. Leia o capítulo 24, medite, e tenho certeza que Deus estará falando contigo. Este é o vídeo que Deus colocou em nosso coração. Um forte abraço, até o próximo vídeo. No próximo estaremos falando sobre o capítulo de número 25, onde fala das 10 virgens, um texto muito conhecido. Espero você lá em nome de Jesus.